Os destaques desta edição. A partir de março de 2019, celulares piratas começarão a ser bloqueados no Amazonas. Por compra de votos, TRE mantém cassação de prefeito e vice de Manicoré. Cúpula da Polícia Civil acerta metodologias de comando para dar mais segurança à população. A empresa é multada em 2,5 milhões de reais por vazamento de óleo no Rio Negro. Presidenciáveis já viajaram quase 200 mil quilômetros em 5 semanas de campanha. Distância equivale a quase 5 voltas ao redor da Terra. Haddad foi principal alvo do debate na TV Aparecida. Álvaro Dias acusou o PT de distribuir pobreza para todos e riqueza para alguns. Divergências devem marcar a Assembleia Geral da ONU, que começa na segunda-feira. Preso homem que matou mulher em pizzaria. Ele usava a tornozeleira eletrônica que estava rompida. Polícia já sabe que o motorista da Uber assassinado dentro de seu carro recebia ameaças. Homem é perseguido e morto a tiros em rua do bairro de Petrópolis. 2 homens são mortos e 3 ficam feridos em tentativa de assalto no bairro da Betânia. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Temperatura máxima de 34 graus. A madrugada termina com 25 graus aqui no sítio histórico da cidade. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que haverá variação de nuvens pela manhã com pancada de chuva localizada. O Clima Tempo está prevendo 6 milímetros de precipitação pluviométrica. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É sexta-feira, 21 de setembro. 264 dias do ano. Faltam 101 para terminar 2018. É dia de São Mateus. É também o dia do fazendeiro, o dia do radialista, o dia da árvore, o dia internacional da paz, o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, Dia do Adolescente e o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. O Rio Negro baixou mais 12 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 81 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes opera nesta madrugada sem restrições para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1919, Expresso do Oriente retoma a ligação Paris-Istambul. 1925, o terremoto faz 20 mil mortos. 1942, realizado o primeiro voo do bombardeiro B-29 Super Fortress, o maior da Segunda Guerra Mundial. 5h35. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Aqui estão as notícias. O plantio de 300 mudas visando a recuperação de um trecho degradado de área verde no loteamento Águas Claras, na Zona Norte, marcará as comemorações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade pelo Dia Nacional da Árvore, nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. A área verde fica situada na Avenida Coletora, entre as ruas B4 e B5, e foi escolhida por ter sofrido um processo de degradação ao longo do tempo, perdendo praticamente toda a sua cobertura vegetal. Estudantes dos cursos de Psicologia, Biomedicina e Farmácia da Uninorte promovem nesta sexta-feira uma ação de conscientização e prevenção ao suicídio no Manaus Plaza Shopping. A ação inicia a partir das 14 horas e faz parte da campanha Setembro Amarelo, que acontece em todo o Brasil e tem o objetivo de chamar a atenção para o tema. Mais de 10 tipos de serviços gratuitos serão oferecidos à população nesse sábado, de 8 às 12 horas, durante a programação da Mostra de Responsabilidade Social 2018, na sede da Faculdade Marta Falcão, no bairro de Adrianópolis. Ao todo, 14 atividades que englobam atendimentos clínico, jurídico e social, além de lazer e recreação, como corte de cabelo, segunda via de carteira de identidade, aferição de pressão arterial, análise postural, medição de glicemia e de bioimpedância, porcentagem de gordura corporal, estarão à disposição da população. Além disso, haverá ainda coleta de sangue, atendimento e orientação jurídica nas áreas civil, trabalhista, penal, tributária e direito do consumidor, café da manhã e bingo com idosos da Fundação Dr. Thomas e do Lar São Vicente de Paula, bem como literatura de peça infantil para crianças do Lar Batista, Janel Doyle e Instituto Nascer. O evento terá início a partir desta sexta-feira da 20ª Olimpíada da Terceira Idade. A cerimônia de abertura reunirá mais de 2 mil inscritos e será realizada a partir das 17 horas no Parque Municipal do Idoso.
Queremos agradecer a todos que mandam mensagens e também enviam notícias através do aplicativo Mano. A todos os nossos agradecimentos e também aos que aniversariam hoje, que também pedem aqui as parabenizações desde o Jornal da Manhã. E destacamos aqui o aniversário da dona Amanda Coelho Jardina, que é a esposa do nosso operador de áudio, o Itamar Jardina, que está aniversariando hoje. Dona Amanda Coelho Jardina. O preço do pão francês em Manaus deve ter reajuste nos próximos dias em razão do reflexo da alta do dólar, segundo informou o Sindicato das Indústrias da Panificação do Amazonas nesta quinta-feira. De acordo com o presidente do Sindipan, Carlos Azevedo, o preço atualmente varia de 5 a 14 reais e 90 centavos o quilo. O aumento, segundo ele, pode ocorrer a qualquer momento. Ele afirma, no entanto, que não há um valor exato para o aumento, já que as panificadoras são livres para praticar o preço que quiserem. Pela primeira vez, a capital amazonense vai sediar nesse sábado, de 8 às 12 horas, o Festival Paralímpico da Vila Olímpica de Manaus. O evento é fruto da parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o Comitê Paralímpico Brasileiro. O Festival Paralímpico faz parte das celebrações do Dia Nacional do Atleta Paralímpico e foi instituído a partir do Decreto de Lei número 12.622, de 8 de maio de 2012. A comemoração do Dia Nacional do Atleta Paralímpico é uma sequência alusiva ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado na sexta-feira. De acordo com a coordenadora dos Javas e coordenadora do Festival em Manaus, Shirley Amaral, serão atendidos na capital aproximadamente 160 alunos da rede pública e instituições parceiras nas modalidades de atletismo, futebol de 5 e goalball, por meio de jogos de iniciação. O evento é um dos maiores do Brasil, voltado para pessoa com deficiência, é inédito também, e Manaus é uma das capitais que vai sediar. É bom para a gente porque Manaus já tem projetos que trabalham com pessoas com deficiência e isso vai servir para lançar Manaus como uma das cidades que trabalha e incentiva a pessoa com deficiência à prática esportiva adaptada. Nós vamos atender nesse dia crianças típicas e atípicas e vai acontecer lá na Vila, vão ter as modalidades de goalball, atletismo e futebol de 5. E são jogos de iniciação que nós vamos trabalhar. Então todas as crianças vão passar por esses jogos para entender um pouco mais dos esportes e incentivar, né, uma sociabilização nesse dia. 5h40 em Manaus. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima realizará hoje mais um leilão público de bens penhorados de empregadores com dívidas trabalhistas. O leilão será realizado simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica. O lance presencial está marcado para as 9h30 no quarto andar do Fórum Trabalhista de Manaus, na Rua Feira Pena. Os lances eletrônicos podem ser realizados nesse site: www.amazonasleilões.com.br. Entre os bens que serão leiloados estão lotes de terras nas cidades de Manaus, Rorainópolis em Roraima e Boa Vista também em Roraima. Um apartamento no condomínio Vila Jardim Torquato em Manaus, 3 carros sendo um Toyota Hilux SW4, ano 2014 e 2015, um Chevrolet Celta 1.0 2013 e 2014 e um Fiat Siena 2007, além de maquinários, móveis e até artigos de vestuário. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com o ginásio lotado de populares, o prefeito Beto D'Angelo entregou na manhã de ontem a primeira escola padrão do município de Manacaburu. O evento contou com a presença de todo o staff da administração municipal, além de gestores, professores, alunos e um numeroso público da comunidade Terra Preta, onde está localizada a escola. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o prefeito Beto D'Angelo falou da importância da educação em sua administração.
A gente fica feliz de ter esse alcance direcionado à educação. Manacapuru é uma cidade maravilhosa, esplendorosa, espetacular, e a gente precisa dar ao nosso povo, que também é maravilhoso, o que nós temos de melhor, que é a educação, né? Acreditamos que a nossa saída para resgatar os nossos jovens, para garantir os nossos jovens, nossas crianças no caminho do bem, é pela educação, e nós estamos fortalecendo isso, construindo escolas, recuperando as quadras para estimular a prática do esporte, para que essa juventude se mantenha no caminho da bondade, no caminho de respeitar os pais, respeitar os professores, e fazermos grandes homens e grandes mulheres. Então, é aqui, é na educação que seremos grandes. Já o secretário de Educação, professor Raimundo Conde, não escondeu sua felicidade na conquista de mais um espaço para a educação no município, onde falou do significado da escola, externando seus agradecimentos. Significa para nossa comunidade ganho na educação. Eu quero assim agradecer a Deus, ao prefeito Beto D'Angelo, em compreender e entender que a educação é a saída para o nosso estado, para o nosso município, para a nossa nação. Essa é a primeira que nós estamos inaugurando hoje. São 2 escolas que nós estamos inaugurando na zona urbana, e nós temos mais 2 creches para inaugurar, uma aqui e outra lá na Bela Vista. Dia 27 estaremos inaugurando uma outra escola na Várzea, toda de alvenaria, laje. Uma audácia assim do prefeito Beto D'Angelo em fazer educação em Manacapuru. Então estou muito feliz, agradecido a Deus, agradecido pelo IDEB nosso, que nós aumentamos. Hoje nós somos o 10º no estado do Amazonas, e nós queremos mais, nós queremos mais. Então com isso eu estou ganhando, a comunidade está ganhando, e todos nós estamos muito felizes pela conquista. Logo mais a partir das 9 horas, mais uma escola no estilo padrão será inaugurada, desta vez no quilômetro 1 da estrada de Novo Airão. De Manacapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 5h43 em Manaus. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado realiza nesta sexta-feira o primeiro encontro de tuberculose para os profissionais de saúde da capital. A abertura será às 10 horas no Auditório Luiz Montenegro, na sede da Fundação de Medicina Tropical. A coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose da Fundação de Vigilância em Saúde, Marlúcia Garrido, vai apresentar o cenário epidemiológico da doença aqui no estado. Até agosto deste ano foram registrados 2.078 casos da doença, contra 2.148 no mesmo período de 2017, indicando que houve redução, embora o número ainda seja alto, disse ela. 5h44. A empresa JF de Oliveira Navegações Limitada, proprietária do rebocador que afundou e causou derramamento de 1,8 mil litros de óleo combustível no Rio Negro, foi multada em 2,5 milhões pelo crime de poluição hídrica, segundo informou o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAM. Pelo menos 3 comunidades foram afetadas com o vazamento. A JF de Oliveira informou por meio de nota que foi oficialmente notificada sobre o fato acontecido no dia 27 de agosto com uma embarcação de sua propriedade. A empresa comunicou ainda que segue prestando suporte às famílias atingidas. O acidente aconteceu depois do naufrágio do empurrador na margem esquerda do Rio Negro, na área do Porto da Ceasa, bairro Mauazinho. O órgão de controle ambiental determinou o embargo da área portuária da empresa. O óleo, segundo o IPAM, atingiu a área de vegetação natural no Igarapé do Mauazinho, considerada uma área de preservação permanente. O delegado-geral e o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Frederico Mendes e Ivo Martins, respectivamente, se reuniram na tarde de ontem com os diretores do Departamento de Polícia Metropolitana, delegado Alessandro Albino, e Departamento de Polícia do Interior, delegado Henrique Brasil, diretor do Departamento de Atividades Policiais Fabiano Azevedo, e com os 6 titulares das delegacias seccionais. A reunião marcou a retomada dos trabalhos nas unidades e adequação para as novas diretrizes dessa gestão. É humanamente impossível você comandar um departamento que fiscaliza 48 distritos policiais na capital, por isso a necessidade de descentralizar esse comando. A retomada das delegacias seccionais operacionaliza a atividade fim, que é fazer polícia atender o cidadão. Vamos nos antecipar sempre visitando os plantões, supervisionando as estruturas físicas, o quadro de pessoal, sempre apresentando a solução para o cidadão que procurar a delegacia, afirmou
Frederico Mendes. Entre as determinações apontadas pelo delegado-geral está ainda a realização de operações policiais semanais em todas as zonas da cidade, sob coordenação dos seccionais e titulares dos jipes. Levantamento exclusivo realizado pela ONG Ranking dos Políticos, que atua na fiscalização da gestão dos parlamentares brasileiros, aponta que os deputados federais e senadores do Amazonas faltaram somados 530 vezes nas sessões plenárias do Congresso entre os anos de 2015 e 2018. Do total de ausências, 138 delas não foram justificadas até o momento. O líder nesse quesito foi o deputado Arthur Vigílio Bisneto, do PSDB, que registrou 111 faltas, 56 delas não justificadas. Na outra ponta, a deputada Conceição Sampaio, do PSDB, foi em todas as sessões da Câmara. O ranking dos políticos também mostra que os congressistas amazonenses gastaram 15.039.037,24 com cotas e verbas indenizatórias até o momento do mandato. Desse montante, 3.088.689,06 foram utilizados pelos deputados e senadores do estado para divulgação da atividade parlamentar, cerca de 20% do total. Já no âmbito geral, de acordo com as avaliações do ranking dos políticos, Amazonas conta apenas com o deputado Paulderney Avelino, do Democrata, entre os 100 melhores do país, figurando na 96ª colocação. O pior do ranking estadual é o deputado Issa Abraão, do PDT, que aparece na 50ª-37ª colocação. O mapa completo do Amazonas pode ser conferido no www.politicos.org.br. Vamos repetir: www.politicos.org.br. 5:48. O Tribunal Regional Eleitoral manteve por unanimidade a cassação do prefeito de Manicoré, Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros, e de seu vice Jefferson Colares Campos, do PROS. A decisão seguiu a sentença aplicada pelo juiz da 16ª Zona Eleitoral de Manicoré, que nos autos da ação de investigação judicial eleitoral declarou a cassação dos dois por abuso de poder econômico e compra de votos na eleição de 2016. Com a cassação, uma eleição será convocada para o município assim que a sentença transitar em julgado e não houver a possibilidade de recurso em instâncias superiores. O prefeito, conhecido como Sabá, e seu vice ficam inelegíveis durante o período de 8 anos. A decisão do juiz de Manicoré também apontou o envolvimento do ex-prefeito do município, Lúcio Flávio do Rosário, do PV, e do vereador Joaquim Rodrigues Ribeiro, no caso. Ambos foram condenados com a perda dos direitos políticos por 8 anos. 5:49 em Manaus. O sistema para bloquear celular pirata já entrou em operação aqui no Brasil. No Amazonas, os aparelhos não certificados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, serão bloqueados a partir de março de 2019. Em janeiro, começam a ser enviados alertas para usuários de aparelhos de telefonia móvel piratas no estado. Segundo a Anatel, o Amazonas está na terceira e última fase do projeto Celular Legal. E a ação com aparelhos piratas começa a partir do dia 7 de janeiro. Na mesma data serão feitos alertas em outros 4 estados do norte do país: Pará, Amapá e Roraima. Antes de o bloqueio acontecer, os usuários que estiverem utilizando aparelhos irregulares vão começar a receber mensagens alertando sobre o problema em janeiro do próximo ano. E o bloqueio de celulares será feito posteriormente ao alerta até 24 de março do próximo ano, quando os aparelhos irregulares serão desligados da rede. O projeto tem por objetivo fortalecer o combate a celulares adulterados, roubados e extraviados e inibir o uso de aparelhos não certificados pela Anatel. Os bloqueios abrangem também aparelhos que tenham um e-mail, o International Mobile Equipment Identity, que é a identificação internacional adulterado, clonado ou fraudado de alguma outra forma. O e-mail funciona como número de identificação do aparelho. Vamos falar de economia. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira abaixo do patamar de 4,10, com o mercado de olho no cenário eleitoral e em sintonia com o bom desempenho das divisas de países emergentes no exterior. A moeda norte-americana caiu 1,25%, vendida a R$4,0750. O dólar turismo era negociado a 4,25, sem considerar a cobrança do IOF. O Ibovespa caiu 0,07% aos 78.116 pontos. Mais impacto no rombo das contas do governo. Os gastos com servidores passarão de
302 bilhões de reais para 326 bilhões no ano que vem, segundo a proposta orçamentária enviada ao Congresso. Vamos falar de loterias. Mega Sena, concurso 2080. Ninguém acerta, o prêmio acumula em 22 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 10, 22, 40, 46, 55 e 58. Vamos repeti-las. 10, 22, 40, 46 55 e 58. A Quina teve 38 apostas ganhadoras, cada uma levou R$43.325,46. Outras informações: o juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, arrolou o presidente Michel Temer como testemunha num processo que apura se uma suposta organização criminosa atuou na Petrobras. Além de Temer, foram arrolados os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, das Minas e Energia, e o empresário Joesley Batista. O Datafolha apurou que o grau de interesse dos brasileiros pela eleição aumentou com relação à pesquisa anterior de 22 de agosto. Antes, 35% dos entrevistados disseram ter grande interesse pela eleição e 33% disseram não ter interesse. Agora, 43% disseram ter grande interesse e 25% disseram não ter interesse. Algumas notícias internacionais: ex-advogado de Trump coopera com a investigação de Robert Mueller. Michael Cohen passou horas respondendo perguntas de equipe de investigação do procurador especial, segundo seu advogado. Ele se declarou culpado por violações de financiamento de campanha e disse que agiu sob ordens do presidente ao pagar por silêncio de mulheres. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recebeu ontem o chefe do Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, Robert Corker, dias antes de viajar a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Durante o encontro, os dois conversaram sobre o estado das relações bilaterais e sobre temas de interesse comum, informou a imprensa estatal. Walker é a mais alta autoridade dos Estados Unidos a se reunir com Díaz-Canel desde que este assumiu a presidência da ilha em 19 de abril, no lugar de Raul Castro. Um avião da companhia aérea indiana Jet Airways foi forçado nesta quinta-feira a retornar ao aeroporto de origem minutos depois da decolagem, após a tripulação ter esquecido de ligar o sistema automático de pressurização da cabine. O voo fazia a rota entre Mumbai e Jaipur, na Índia. Por causa da súbita perda de pressão na cabine, momentos depois da decolagem, mais de 30 passageiros começaram a apresentar sangramentos nas orelhas e narizes e tiveram que receber tratamento médico após a aeronave retornar a Mumbai. 5 pessoas apresentaram leve surdez e foram levadas a um hospital. A empresa aérea afirmou que o incidente ocorreu depois de os pilotos falharem em pressurizar a cabine do avião. A tripulação do voo foi afastada das tarefas programadas e aguarda a investigação, diz a empresa na nota, acrescentando que cooperará totalmente com a Agência Reguladora de Aviação da Índia na apuração do incidente. O Boeing 737-800, que transportava 166 passageiros e 5 tripulantes, atingiu a altitude de 3.350 metros antes de retornar a Mumbai. Polícia. Bandidos tentaram assaltar agora de madrugada um ônibus da rota da Filco, lá próximo ao Salmo 91, na Cidade de Deus. Os bandidos queriam parar o ônibus de qualquer maneira e quebraram o para-brisa, mas o motorista não parou. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a Polícia Militar do Amazonas realizaram ontem procedimento de revista no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Durante o procedimento de revista nos 6 pavilhões da unidade prisional, foram encontrados os seguintes materiais proibidos: 14 estoques, 18 facas artesanais, 2 aparelhos celulares e 8 maletes. A ação iniciou às 6 horas e encerrou por volta das 10 horas da manhã. 2 homens foram presos com 20 quilos de cocaína avaliada em R$500 mil e que seria distribuída em bocas de fumo aqui em Manaus. Os entorpecentes vieram em uma embarcação vinda de Jutaí, no interior do estado, e estavam escondidas em caixa de isopor com gelo e peixe. De acordo com o delegado Herbert Lopes, secretário executivo adjunto de inteligência, Gesi Leonson Albino Moreno trouxe a droga na embarcação e iria entregá-la para Medonei Raimes Leão em um estacionamento de um supermercado no bairro do Parque 10. Os dois foram presos em um veículo modelo Prisma e de cor prata no momento da entrega.
Segundo o secretário da SEAI, a cocaína seria repassada posteriormente para um traficante da cidade. Jorley Luan Cordeiro de Matos foi preso na tarde de ontem por envolvimento em roubos a motoristas de aplicativos de transporte urbano. Segundo o delegado Ricardo Leite, titular do 21º Distrito Integrado de Polícia, o mandado de prisão preventiva por roubo qualificado em nome de Jorley foi cumprido na comunidade São Francisco, nas proximidades do município de Iranduba. O motorista de Uber, Onei Freitas da Silva, já recebia ameaças de morte mesmo antes da confusão no 15º DIP, quando foi detido junto com homens armados com a pistola roubada da polícia. Depois de ser liberado por não fazer parte do grupo criminoso, ele registrou um boletim de ocorrência por tortura contra militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária SICOM na segunda-feira e apareceu morto a facadas na manhã de terça. O delegado Orlando Amaral, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e responsável pela investigação, afirmou que a esposa de Onei revelou a informação. A companheira dele disse que já recebia ameaças antes desse episódio, mas não soube dizer do que se tratava. O homem suspeito de assassinar a facadas a estudante Rafaela de Oliveira Costa, de 20 anos, dentro da cozinha de uma pizzaria no bairro da Compensa, foi preso em flagrante na manhã de ontem na Rua Voluntários da Pátria, bairro Vila da Prata, na zona oeste da cidade. O suspeito foi identificado como Edinaldo Alves dos Santos, de 29 anos. A vítima, Rafaela, era funcionária da pizzaria e foi morta com facadas no pescoço e no abdômen na tarde de quarta-feira dentro do estabelecimento na rua Oscar Borel, na Compensa. Segundo a polícia, Edinaldo também trabalhava no restaurante e é irmão da proprietária da pizzaria. Segundo o delegado Carlos Augusto, titular do 8º DIP, antes de matar Rafaela, Edinaldo ainda teria tentado estuprá-la. Como a vítima reagiu, ele a enforcou até que ela desmaiasse e depois esfaqueou Rafaela no pescoço e no abdômen. Edinaldo foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Segundo o delegado Carlos Augusto, o homem já tem passagem na polícia pelo crime de roubo e teria saído recentemente da cadeia para cumprir pena em regime semiaberto. Ele usava tornozeleira eletrônica e era considerado foragido por ter violado o monitoramento. Um homem de 21 anos que usava tornozeleira eletrônica e havia sido preso há alguns meses foi morto a tiros ontem no bairro Nova Cidade. A vítima estava sozinha em casa quando foi surpreendida pelos disparos. Ainda não se sabe quantas pessoas estão envolvidas nesse crime. O caso ocorreu por volta das 12h30 no conjunto João Paulo II. Alguns moradores afirmaram à polícia que os criminosos chegaram ao local em um carro. Outro da mesma idade morreu após ser atingido por vários disparos em uma rua do bairro de Petrópolis. Testemunhas afirmam que a vítima foi perseguida por um homem ainda não identificado. O crime aconteceu no início da noite e a companheira do homem relatou que ele saiu de casa na companhia do cunhado por volta das 18 horas. Moradores da região informaram à polícia que, enquanto a dupla caminhava pela rua Rio Amazonas, começou a ser seguida por um homem não identificado. Ao perceber a movimentação, a vítima ainda tentou fugir, mas foi baleada. Ao todo, 5 tiros atingiram o homem que morreu no local. O autor dos tiros fugiu sem ser identificado. 2 homens foram mortos a tiros e 3 ficaram gravemente feridos na madrugada de hoje no bairro da Betânia. De acordo com as informações repassadas pela polícia, os suspeitos que estavam em veículo modelo HB20 de cor prata pararam o carro disparando contra as pessoas que estavam no local. Eles estavam em uma lanchonete. 2 homens foram alvejados com tiros e, com a ajuda de populares, a equipe do SAMU foi acionada, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram a caminho do hospital. Segundo a polícia, o suspeito do veículo não identificado cometeu assaltos na região e houve confronto com a polícia, deixando 3 deles baleados. O confronto aconteceu na rótula da Suframa. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam com ganhos nesta sexta-feira, com Xangai em destaque. Apoiadas por uma sessão de ontem forte em Nova York, onde índices atingiram máximas históricas de fechamento, as praças também se prepararam para alguns feriados locais mais adiante. O índice Nikkei da Bolsa de Tóquio fechou com ganho de 0,82%. As equipes de resgate da Tanzânia procuravam desesperadamente nesta sexta-feira desaparecidos após o naufrágio de uma balsa no Lago Vitória, o maior da África, que deixou pelo menos 100 mortos. A partir de 1º de novembro, os brasileiros poderão receber em reais remessas enviadas do exterior
por parentes e amigos, definiu o Banco Central. Em circular publicada ontem, a autoridade monetária regulamentou as transferências unilaterais do exterior sem a necessidade de conversão de câmbio depois que o dinheiro entrar no país. Com a medida, o destinatário final poderá receber os recursos diretamente na conta corrente ou na poupança. A conversão da moeda estrangeira para reais poderá ficar a cargo do remetente, que arcará com todos os custos cambiais. A facilidade só vale para a operação de transferências em caráter pessoal de até R$10.000. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem manter decisão da Justiça Federal que determinou o pagamento de correção monetária sobre o saldo de contas do FGTS em função de perdas inflacionárias ocorridas na vigência do Plano Collor II no ano de 1991. O caso chegou ao Supremo em 2010 e teve a votação de recurso extraordinário 61150 finalizada nesta tarde. A Caixa Econômica Federal recorreu ao Supremo por entender que a decisão que obrigou ao pagamento da correção violou o entendimento da Corte sobre expurgos inflacionários. De acordo com o banco, as regras sobre correção do saldo das contas são as definidas por lei vigente à época, além de questionar artigos do Código de Processo Civil. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, internado em unidade semi-intensiva, passou por um procedimento para drenagem de líquido que estava no lado do intestino, segundo o boletim médico divulgado ontem à tarde pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde ele está sendo tratado desde o último dia 7. Após constatar uma elevação de temperatura para 37,7 graus, os médicos fizeram uma tomografia de tórax e abdômen em Bolsonaro. Os exames mostraram pequena coleção de líquido ao lado do intestino, o que levou ao procedimento. Neste momento, ele está com dreno local e evolui sem dor. Às vésperas da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York, cuja abertura está prevista para a próxima segunda-feira, a expectativa é de que haverá momentos de divergências. Em debate, a crise dos imigrantes, ameaças à democracia, riscos de conflitos bélicos, além de questões relativas à igualdade de gênero e ao assédio sexual. O encontro deve reunir presidentes e primeiros ministros de 128 países, incluindo o anfitrião, o presidente norte-americano Donald Trump, e o brasileiro Michel Temer. Por tradição, desde 1947, o Brasil faz o discurso de abertura da sessão. Temer também vai participar de reuniões paralelas, tanto bilaterais como multilaterais. Entre as lideranças das Américas devem predominar as discussões sobre a crise da Nicarágua e o êxodo venezuelano, além das negociações entre Mercosul e União Europeia, assim como a crise econômica que a Argentina atravessa em meio às negociações com o Fundo Monetário Internacional, a elevada taxa de juros, a queda do valor do peso e aos altos níveis de desemprego. Do lado norte-americano, Trump pretende defender a adoção de sanções ao Irã e à Coreia do Norte em nome da preservação da paz e contra as ameaças de guerras. Em parecer encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral, o vice-procurador-geral eleitoral Humberto Jaques acusou a coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB e PROS de confundir os eleitores ao propagar a mensagem Haddad é Lula, com a figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, divulgada ao lado de Fernando Haddad e Manuela Dávila, respectivamente, os candidatos a presidente e vice-presidente da chapa. Para Jaques, a peça confunde o eleitor e passa a ideia de que a chapa é composta, na verdade, por 3 nomes. Em sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que também compõe o Supremo Tribunal Federal, afirmou que os partidos políticos agem de modo antidemocrático ao sobrecarregarem a justiça com pedidos de respostas e de retirada do ar de conteúdos críticos a seus candidatos nas eleições. Moraes fez a advertência no decorrer do julgamento de 3 pedidos de direito de resposta ou de retirada de conteúdos feitos por candidatos a partidos na disputa presidencial. A reiteração desse julgado de hoje me preocupa, disse Moraes. O ministro ressaltou que os mesmos partidos que há 30 anos lutaram para incluir na Constituição garantias à liberdade de expressão e de imprensa, hoje não admitem a mínima crítica da imprensa, dos meios de comunicação, dos programas humorísticos aos seus candidatos. Não importa a ideologia, de A a Z, disse ele. Os presidenciáveis participaram de debate a noite passada, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na TV Aparecida. O candidato do PT, Fernando Haddad, foi o prato da noite. A mais enfática censura ao candidato do PT partiu do presidenciável do Podemos,
Álvaro Dias. Em resposta a um questionamento do petista, Dias afirmou que o PT distribuiu a pobreza para todos e a riqueza para alguns. Você, Haddad, vem para essa campanha como o porta-voz da tragédia, o representante do caos, afirmou. A família brasileira é vítima dessas desigualdades sociais. Os candidatos à presidência rodaram juntos cerca de 197 mil quilômetros nas 5 primeiras semanas de campanha entre 16 de agosto e a última quarta-feira. A distância equivale a quase 5 voltas ao redor da Terra pela linha do Equador. As distâncias foram calculadas em valores aproximados e considerando as viagens entre cidades brasileiras para a realização de agendas públicas de campanha. Os dados apontam que Geraldo Alckmin, do PSDB, foi o candidato que mais quilometragem percorreu até aqui. Ele já havia percorrido 40.408 quilômetros. Os principais jornais do país chegam às bancas nesta sexta-feira com esses destaques de capa. O Globo do Rio de Janeiro. Em carta, a FHC fala em cenário sombrio e faz apelo por união de candidatos de centro. A Folha de São Paulo. Marina Silva pede na justiça quebra de patente de remédio de hepatite C. O Estado de São Paulo. Patrícia Pilar desmente boatos sobre Ciro e diz que nunca sofreu agressão. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bolsonaro tem febre e passa por drenagem de líquido ao lado do intestino. Valor Econômico. Brasil vai acionar a China no OMC por barreiras ao açúcar. Estado de Minas. Bolsonaro é ameaça para Brasil e América Latina, diz revista internacional de Economist. Jornal do Comércio no Recife. Justiça autoriza a prorrogação de inquérito sobre facada em Bolsonaro. Fortaleza, Diário do Nordeste. Petrobras mantém preço médio da gasolina na máxima de R$2,2514. Porto Alegre, 0 hora. Horário de verão pode ser proibido em todo o país. Brasil Econômico. Brasileiros poderão receber remessas do exterior em reais a partir de novembro. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Amazonas amplia foco na indústria 4.0. A crítica. Corrupção. Operação Federal. Ministério Público tenta blindar a maus caminhos. Em tempo. Alckmin quis vir a Manaus. Arthur disse não venha. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, a operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. (96,9) Difusora FM.